Boa tarde, bem-vindos à edição da tarde da SIC Notícias desta quinta-feira, marcada pelo mais decisivo de todos os debates. Estamos em contagem decrescente para esse duelo entre Rui Rio e António Costa, os dois candidatos a primeiro-ministro nas eleições do próximo dia 30. Um confronto que vai ser transmitido em simultâneo pelos 3 canais de televisão jornalistas, a partir das 8h30 da noite. Nesta emissão especial vamos fazer uma espécie de antevisão desse debate com vários convidados, entre comentadores, analistas e especialistas nas várias áreas de governação. Uma delas é precisamente a educação, é por isso que está connosco Nuno Crato, ex-ministro da Educação. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigado, eu. Queria começar por perguntar que temas é que acha essenciais para a educação que não têm sido debatidos nos debates que temos assistido e que não estão plasmados nos programas destes dois partidos? É uma boa pergunta. Temas que não têm sido discutidos têm sido praticamente todos. Infelizmente não se tem discutido a educação, que é o motor essencial de transformação do país. Quer dizer, nós temos temas de economia, de progresso da economia, de crescimento económico, que são muito importantes também, não têm sido debatidos, e temos o problema da educação, que não tem sido debatido de todo. Mas há muitas propostas. Há algumas propostas, claro, mas os temas não têm saltado para a primeira página da discussão. Por exemplo, a pandemia. A pandemia trouxe uma série de problemas aos nossos jovens. E sabemos quais são? Não sabemos. Os Está a falar do nível da aprendizagem, com estas discussões todas? Estou a falar da aprendizagem, exatamente. Se reparar, por exemplo, o Banco Mundial, ainda há pouco tempo, fez um relatório sobre o que se passou numa série de países, o que se passa na Europa, e diz, bem, infelizmente, há 2 países sobre os quais pouco podemos dizer, porque não têm avaliação, não têm dados que nos permitam saber isso. Esses 2 países são Espanha e Portugal. Os outros países já fizeram esse balanço? Muitos países fizeram balanço, fizeram diagnósticos. Há uns países melhor que outros. A Holanda, os Países Baixos fizeram um diagnóstico logo desde o princípio muito bem feito. Porquê? Porque têm avaliações sistemáticas, periódicas, que se mantêm iguais de ano para ano e que permitem ver como é que os alunos progrediram, se progrediram mais, se progrediram menos durante a pandemia. Já tinham antes da pandemia. No caso da Holanda, dos Países Baixos, passa-se uma coisa interessante, que é, eles têm avaliações sistemáticas dos alunos, mesmo nacionais, standardizadas, mesmo no decorrer do mesmo ano letivo. Ou seja, têm uma à volta de janeiro, fevereiro, e têm outra à volta de maio. E de uma para outra veem como é que os alunos estão a evoluir, além de outras avaliações que têm. O que eles fizeram foi o seguinte, logo no primeiro ano de fecho das escolas, eles compararam a avaliação dos alunos entre fevereiro e maio, mais ou menos esse período, que foi exatamente o período da pandemia, e verificaram qual foi o progresso dos alunos. E ficaram espantados porque o progresso tinha sido muito pouco ou quase nulo face ao progresso em anos anteriores equivalentes. E também é normal, portanto, não é? Dadas é normal, houve, mas é preciso medir para saber o que se faz. Distância, etc. Exatamente. Não, isso é normal e deixe-me dizer, o ensino à distância, só mesmo de uma maneira muito lírica, é que se poderia pensar que iria substituir o ensino presencial. Mas também era a única forma de fazer face a isto. Exatamente. Não é? Portanto, como é que isso se pode fazer em Portugal? Ou mais, algum destes 2 programas que estão esta noite em confronto propõem alguma coisa nesse sentido? Isso é um ponto extremamente importante e que não tem sido discutido. Que avaliação é que propõem? Que avaliação é que os 2 partidos propõem? Propõem que exista uma avaliação rigorosa, fiável, igual de ano para ano, baseada num currículo nacional. Propõem que essa avaliação seja feita quando, com que frequência, ou seja, quais são os anos em que essa avaliação vai existir, como é que isso vai ser feito. Neste momento o que nós temos é algo muito questionável, porque existem umas provas de aflição a meio dos ciclos, o que é uma coisa estranhíssima. Imagina um médico que vai ser avaliado e não é avaliado no fim do curso, é avaliado a meio do curso e não é avaliado no fim. É isso que se passa neste momento nos nossos diversos ciclos. O PSD, por exemplo, está mais preocupado, por exemplo, com a avaliação dos professores e não dos alunos. As 2 avaliações são importantes, mas não faz sentido nenhum avaliar professores sem avaliar alunos, porque a escola é feita para os alunos e a avaliação dos professores, ou seja, aquilo que os bons professores fazem é ajudar os seus alunos a progredir e, portanto, sem haver esta base de saber como é que estão os nossos alunos de uma maneira objetiva, não é possível fazer qualquer avaliação do sistema, incluindo a parte dos professores. Agora, para fazer a avaliação, por exemplo, para falar de outro tema que também tem a ver com este, para fazer a avaliação é preciso que haja um currículo claro. E agora há aqui também uma discussão.
Queremos um currículo ambicioso, claro, bem estabelecido, com metas claras, que seja aferível, que seja avaliável e que permita ver como é que se progride. Um currículo baseado em disciplinas e baseado nas disciplinas fundamentais, ou queremos um currículo fluido, aprendizagens vagas, metas muito vagas? Isto é uma coisa em relação às quais os dois partidos se deveriam definir, e os três partidos. E nada disso está nos programas destes dois partidos? Está nos programas uma referência muito vaga, mas era muito bom que falassem sobre isso e que se comprometessem publicamente perante as pessoas, porque nós sabemos que os programas são lidos por meia dúzia de pessoas. Na realidade, o que é que os partidos dizem? Muito bem. O PS, por exemplo, está preocupado com a fixação dos professores, com acabar com aquela mobilidade de um lado para o outro, enfim, com o objetivo não só de melhorar a vida dos professores, mas também das próprias escolas. Acha que isso é importante? As escolas contarem com um quadro fixo, saberem com um princípio ao fim do ano letivo? Mas há um problema em relação aos professores muito mais grave do que esse. Muitíssimo mais grave, que é um problema para as escolas, que é a falta de professores que começa a fazer sentir e que se vai sentir. Ainda hoje há alunos que não têm professores de matemática, por exemplo, em algumas escolas do país. Quer dizer, como é que isto é possível? Isto é um assunto que tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado agora e tem que ser enfrentado a médio prazo. O que é que os partidos estão a fazer em relação a isso? Como é que prevêem a formação inicial de professores, a seleção de professores, o apoio aos professores na carreira, a promoção de professores? Tudo isso é um tema essencial. Esse é uma ponta do iceberg, a fixação de professores, que é muito importante para certas pessoas e, do ponto de vista humano, é um tema extremamente sensível e, como é evidente, uma preocupação extremamente válida para os professores que estão nessa situação. Agora, do ponto de vista da educação do país, há este problema essencial, que é, no fim desta década, metade dos professores que no princípio da década existiam vão estar reformados, aposentados. E o que é que se vai fazer? Como é que vão ser substituídos? Vão ser substituídos por professores tão bem formados como estes que aqui estavam e que nos conduziram a resultados tão bons durante uma série de anos, ou não? Este é um problema essencial. E há uma questão que divide, de certa forma, estes dois candidatos a primeiro-ministro. Tem a ver com o público e o privado. Qual é a sua opinião? É a escola pública... A minha opinião é que a escola pública é fundamental, mas a escola privada tem todo o direito de existir e até tem interesse que exista quase que numa concorrência com o público, ou seja... Mas não tem que ser o Estado a financiar. Não tem que ser o Estado a financiar, não sei, isso é outra discussão. Isso é outra discussão. Longe, mas... Isso é outra discussão que nos levaria muito longe. O Estado deve prover e deve garantir que os alunos sejam educados. O meio de fazer, como é evidente, há a escola pública e há as escolas privadas, há os contratos de associação, há toda essa discussão que é também muito importante. Está mais perto do programa do Rui Rio. Não, eu não estou perto, não quero falar. Eu estou aqui a falar do ponto de vista de levantar problemas, não quero tomar posição sobre isso. Por a simples razão que eu posso tomar posição, eu não me escuso a tomar posição, mas neste momento estava a perguntar o que é que se passa em relação aos debates dos partidos e eu gostaria de focar isto, que é importante que os partidos discutam e depois cada um deles terá a sua solução. Deixe-me falar de mais 2 pontos também. Rapidamente, por favor. Se não se importa. Rapidamente, muito já rapidamente. temos pouco tempo. Olha, outro ponto é o seguinte, o nosso país evoluiu muitíssimo, desde 2003 até 2015, nos relatórios internacionais, PISA e TIMSS, nas avaliações internacionais. A partir de 2015, entre 2015 e 2018, 2015 e 2019, PISA, TIMSS, diminuiu. Os resultados foram piores. Não só os resultados foram piores, como os alunos, o número de alunos na faixa mais baixa, portanto, o número de alunos com maiores dificuldades de aprendizagem aumentou. Mas o abandono escolar, por exemplo, diminuiu. E temos mais alunos no superior. Sim, o abandono escolar diminuiu. E foi a partir de 2015 que isso aconteceu. Com certeza que diminuiu. A minha pergunta é, o que é que os partidos têm a dizer em relação a isto? Querem seguir a política que levou até à melhoria dos resultados escolares ou querem seguir uma política que não tem tido melhoria dos resultados escolares? Pelo contrário, é um assunto importante dos partidos discutirem. Finalmente, e é mais importante ter alunos com boas notas ou ter mais alunos no ensino? Eu acho que o importante é a qualidade da educação. O que é importante para os alunos é o que aprendem na escola, não é tanto estarem na escola, é o que aprendem na escola. Sim, e como é que depois, com o que aprendem na escola, se tornam cidadãos ativos, informados, produtivos, etc. 2 pontos mais. Rápido, não temos mesmo mais tempo. Muito rápido. Seja muito rápido, por favor. Leitura. Cerca de 1/5 dos nossos jovens têm dificuldades extremas de leitura. O que é que os partidos propõem fazer em relação a isso? É um problema escondido. Segundo problema, o ensino profissional. O ensino profissional não está ainda a responder às necessidades dos jovens e às necessidades do país. O que é que os partidos têm a dizer sobre isto? Portanto, estas são as minhas questões. E é isso que está à espera de ouvir logo à noite. Gostaria de ouvir logo à noite e várias vezes. Muito bem, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição da tarde.